Olá, tudo bem? Estou aqui de volta para falar do novo formato do Mundial de Clubes que a FIFA aprovou nesta sexta-feira no seu congresso em Miami, de aumento do Mundial de Clubes, é uma expansão dele, substituindo o Mundial de Clubes atual, que é aquele em mata-mata que é disputado no fim do ano no Japão, nos Emirados Árabes, em Marrocos, né? E substituindo também a Copa das Confederações. O Mundial de Clubes passaria a ter 24 seleções e seria disputado sempre no ano anterior ao da Copa do Mundo, né? Então ocupando o espaço da Copa das Confederações no calendário. E essas 24 vagas seriam distribuídas com 8 para a Europa, 6 para a América do Sul, 3 para a CONCACAF, 3 para a Ásia, 3 para a África e 1 para a Oceania. Não ficou definido ainda, claro, na verdade ainda muita coisa para se discutir em relação a esse Mundial de Clubes, né? O regulamento inicial que se imaginou seriam 8 grupos de 3, né, esses 24 times em 8 grupos de 3, um europeu em cada grupo, por exemplo, e desses 8 grupos de 3 se classificaria só um para um mata-mata em quarta de final, semifinal e final. Agora tem detalhes, ainda não se definiu como seriam distribuídas as vagas. Um modelo inicial que foi sugerido previa uma vaga para o país sede, né, para o campeão do país sede. Agora não prevê, não diretamente, mas nada impede de que uma confederação a confederação que sediar o evento dê uma de suas vagas ao campeão do país sede, por exemplo. Isso não está definido ainda. Ainda tem muita coisa para rolar, até porque seria só para 2021, né, seria só para 2021, mas a UEFA, na verdade não a UEFA, a ECA, né, que é a Associação de Clubes Europeus, dos grandes clubes europeus, já anunciou que não aceita isso antes de 2024, né, então isso seria, porque o calendário até lá já estaria todo definido, então a Associação de Clubes Europeus falou que vai boicotar esse torneio, pelo menos a informação de hoje, né? As coisas podem mudar rapidamente, né? E só aceitaria, por exemplo, uma edição a partir de 2025, né? No ano anterior à Copa do Mundo da América do Norte. Então, isso ainda tem muita coisa para se discutir. Eu acho que, na verdade, os clubes europeus estão querendo fazer uma barganha ali para ver se pega uma fatia maior do bolo, né? De repente, na forma como vai ser distribuído esse dinheiro, na forma como vai ser organizado esse torneio, de repente no regulamento, de repente pensar numa proposta de estar negociando para, vez de 24, fazer com 16 clubes, que foi uma proposta que foi apresentada à FIFA também. Tudo isso ainda está sendo discutido, tá? Mas a questão aí é o seguinte, tudo indica que o Mundial de Clubes vai acabar sendo encerrado no seu modelo atual em algum momento, para se adotar um modelo mais robusto, só que com periodicidade maior, em vez de ser anual, ser, por exemplo, bienal ou quadrienal. A proposta quadrienal, eu acho que está ganhando mais força nos últimos tempos nas discussões, nas propostas que têm sido apresentadas. Tem um lado muito ruim nisso. O futebol de seleções se justifica a cada 4 anos porque os jogadores nasceram naquele país. Claro que há casos de jogadores naturalizados, mas um jogador que nasceu num país, ele vai ser daquele país, ele vai estar disponível para aquela seleção durante toda a carreira dele. Assim, no geral, né? Então, a seleção brasileira que atuou em 2018 e a que atuou em 2000, ela consegue mais ou menos representar o que há de melhor dentro do futebol brasileiro, de jogadores nascidos no Brasil, aí nos últimos 4 anos anteriores, e vai selecionando. E para 2022 também, tudo isso ocorre com todos os países. Clubes não são assim, né? Clubes perdem jogadores, muitos jogadores, com muito mais constância. Para a Europa, nem tanto, porque os clubes têm uma estabilidade. Um clube que ganha a Champions League, se a Europa tem 8 vagas, é bem possível que essas 8 vagas da Europa seriam preenchidas pelos 4 campeões da Champions League nesse período de 4 anos, mais os 4 campeões da Liga Europa. Tá? Os campeões da Champions League, eles mantêm uma base, e mesmo quando eles perdem um jogador, eles repõem com outro jogador do mesmo nível, porque é campeão da Champions League, salvo um ano ou outro ali que foge à regra, em geral um Bayern de Munique, um Real Madrid, um Barcelona, um Liverpool, um Manchester United, sei lá, algum time desse nível econômico. São times que são sempre fortes e que têm condição de repor seus jogadores e se preparar para jogar esse Mundial de Clubes, se eles quiserem jogar o Mundial de Clubes a sério. Mas um clube que ganha a Liga Europa, por exemplo, um Sevilha, né, um clube já de
segundo como Benfica, que chegou 2 vezes à final da Liga Europa, né, quase levou. Né, são clubes que se desfazem, são clubes que perdem jogadores. E no caso dos outros continentes, mais ainda. Então, por exemplo, um time que vence a Libertadores, ele expõe seus jogadores de tal forma que muitas vezes ele sofre um desmanche. Nem aconteceu tanto ainda no caso do River Plate do ano passado e do Grêmio do ano retrasado. Mas já perderam jogadores esses times. O Grêmio perdeu o Arthur, por exemplo. Então, esses times, quando chegarem ao Mundial, a não ser o time que for o último campeão, e olha, eu estou pensando que a Conmebol tem 6 vagas. Eu suponho que as 6 vagas da Conmebol, numa situação normal, sejam dos 4 campeões da Libertadores dos 4 anos anteriores, e dos 4 campeões da Copa Sul-Americana disputam uma repescagem lá, fazem uma seletiva para selecionar mais 2, tá? Ou então pegam os vices da Libertadores. Mas, um time sul-americano que ganhar a sua competição no ano do Mundial, ou no ano anterior ao do Mundial, né, já que o Mundial seria no meio do ano, então que ganhou no final do ano anterior, ele vai conseguir manter seu time, e disputar um campeonato com boas condições. Mas um time que ganhou já nos 2, 3 anos anteriores, ele já teria sofrido desmanche, ele não tem como aguentar, ele não tem como segurar aquele elenco todo até lá. Então, esse time chegaria enfraquecido. Então, na verdade, acaba sendo para esses times terem condição de eventualmente brigar com algum time europeu, tirar uma vaga ali na fase de grupos, ali, ficar em primeiro no grupo, tirando o campeão da Liga Europa, alguma coisa assim, e se classificar para as quartas, dependendo até para uma semifinal, dependeria muito dessa sorte de você ter montado o time certo no ano certo. Tem o outro lado. O outro lado é, se um time for campeão da Libertadores e só vai jogar o Mundial dali 3 anos, ele vai ter 3 anos para se preparar para aquele Mundial. Então ele vai também ter condição de vender seus jogadores, mas de remontar também o time. Né? Isso também pode ser uma ajuda ali. Ele pode remontar o time, ele pode chegar até rebaixado, ele pode chegar no Mundial de Clubes sendo um time de 2ª divisão. Mas aí vai ser uma dinâmica que a gente vai aprender a lidar com o que o campeonato vai ocorrendo. Agora, o que eu acho principal do Mundial de Clubes é um torneio que eu gosto e que eu acho que deve ser mantido em outro formato. O formato atual realmente não vingou. Ele deve haver um investimento nele. Justamente vou combater quem diz mas nem adianta Mundial de Clubes, a Europa é tão mais forte, os clubes europeus não ligam, a Champions League realmente é o torneio que define o melhor time do mundo hoje. De fato, o melhor time do mundo hoje é definido pela Champions League. De fato, os europeus dão muito mais importância para a Champions League do que para o Mundial de Clubes. Claro que varia de país para país. Um clube espanhol e um clube italiano dão mais valor ao Mundial de Clubes do que um clube inglês, por exemplo. Vai da importância que cada país vê o torneio, né? Europeu não é uma coisa só, né? Também existem países diferentes com suas culturas futebolísticas. Mas quem diz que isso vai continuar sendo assim para sempre, né? O abismo está muito claro, não tem mais jogo. Não tem mais jogo hoje. Eu vou pegar filosofar um pouco, tá? É um filósofo alemão do século XIX que ele criou a teoria do fim da história, né? Foi o Hegel, o Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ele criou a teoria do fim da história, em que o processo histórico levaria a uma evolução da sociedade até o momento em que eles terminariam porque se chegaria a uma situação ideal. E essa ideia de fim da história veio muito à tona no final da década de 80 para a década de 90, quando o historiador americano Francis Fukuyama, americano de origem japonesa, falou que chegamos no fim da história, quando caiu a cortina de ferro no leste europeu. E a gente viu que não. Aconteceu muita coisa na história do mundo desde então. Entendeu? E o futebol não é assim. O futebol faz parte. O processo da história futebolística, da história do futebol, é como o processo da história de qualquer coisa. Tá? Nunca termina. Hoje a gente vê um momento de hegemonia total da Europa. Quem garante que vai ser assim pro resto da história? Uma questão aí que fez com que a Europa se tornasse tão importante economicamente no futebol, aí daí já pegando de sempre, é que por uma coincidência incrível, os países mais ricos e desenvolvidos do mundo, que gostam de futebol, que têm o futebol como esporte número 1, como esporte em que recebe mais
que gira mais dinheiro, que recebe mais investimento, que recebe mais, que tem mais gasto do mercado, das pessoas ali gastando com ele. A Europa é o único país, a única região que tem países desenvolvidos que tinham esse futebol, com o futebol. O Japão tem o beisebol até hoje, o futebol era um esporte bem pequeno no Japão até o começo dos anos 90. Os Estados Unidos também nunca tiveram futebol aí como sua modalidade mais forte. A Austrália também não, a Austrália é rugby league, cricket e futebol australiano. O Canadá é o hockey. Então assim, a China não era uma das grandes economias do mundo, a China não era participante disso. Então, por causa disso, as nações que teriam condições econômicas de criar um universo futebolístico para competir com a Europa, elas não apareciam. Então, elas não só não apareciam porque não tinham clubes com dinheiro, como não apareciam porque elas não desenvolviam jogadores também para aquilo. Então, as suas ligas eram fracas, ligas algumas até amadoras que demoraram para se profissionalizar. A América do Sul tinha qualidade de jogadores, mas ela não tem a mesma condição econômica. Agora, o mundo está mudando nos dois sentidos. Primeiro que várias economias que não eram tão importantes têm ficado importantes. A China, por exemplo, é uma delas. Essa aqui é a camisa da China nas eliminatórias da Copa de 82, quando a China foi eliminada na repescagem das eliminatórias asiáticas. Mas a China é um caso, era um país que era irrelevante economicamente e há 30 anos, hoje é a segunda maior economia do mundo e a economia que mais cresce. Os Estados Unidos continuam como a maior economia do mundo. Mas os Estados Unidos agora gostam de futebol, quer dizer, estão passando a gostar de futebol. É um processo demorado, é um processo longo, mas a popularidade está crescendo, o dinheiro da Major League Soccer está crescendo, os jogadores americanos de qualidade estão começando a surgir, os jogadores estrangeiros de qualidade chegando na Major League Soccer estão começando a surgir. Então é um processo lento, mas assim, ele já está acontecendo. E ao mesmo tempo, economias até na América Latina têm se tornado muito mais relevantes dentro do cenário mundial. Sobretudo a do México e a do Brasil. O Brasil, apesar da sua crise econômica dos últimos anos, passou a ter um patamar ali entre as principais economias do mundo, quer dizer, voltou a ter. E assim, as projeções, assim, apesar da crise econômica atual, as projeções é que em algum momento lá a economia decolle, e o Brasil já tem uma economia do tamanho da França, do Reino Unido. Então, a Europa não vai ter essa hegemonia total eternamente. Entendeu? A China já está começando a roubar jogador da Europa. Os Estados Unidos já estão começando a roubar jogador da Europa. E quando eu falo roubar, não é nem só tirar o jogador da Europa, mas a contratar o jogador que iria para a Europa, que teria potencial para ir para a Europa, mas está indo para os Estados Unidos ou para a China. Em algum momento o Brasil pode entrar nessa também, os clubes brasileiros que não vão ficar mais ricos que um Manchester United. Mas, por exemplo, os clubes brasileiros, num cenário ideal que a economia decole e que os clubes se organizem, eles podem ter um potencial econômico, por exemplo, de um Porto, de um Benfica, de um Fenerbahçe, de um Ajax, que já é um potencial econômico suficiente para você montar um time competitivo num cenário mundial. Tanto que o Porto e o Ajax estão nas quartas de final da Champions League. Então, dá para imaginar que, sei lá, daqui 10 anos, o cenário do futebol mundial já veja a China ou os Estados Unidos montando times com potencial técnico para encher o saco dos europeus. Talvez não melhores que o Barcelona, ainda demora muito para ela chegar lá, mas para chegar no Mundial de Clubes e fazer um jogo duro, fazer um jogo difícil, assim, o suficiente para que os europeus percebam que ganhar a Champions League talvez não seja a única forma de saber que é o melhor time do mundo, porque em outro lugar pode ter um time melhor que ele. Então é necessário um Mundial de Clubes para validar isso. E talvez também para criar um poderio, um interesse econômico em volta daquele Mundial de Clubes. Porque pessoas na China e nos Estados Unidos podem começar a ficar ansiosas para ver esse torneio. E no que isso acontecer, é muita audiência, muito dinheiro vai começar a girar. E ainda mais um torneio a cada 4 anos, tem essa vantagem de que ele cria uma expectativa por ele. Ele passa a ter uma sede que você vai escolher a cada edição uma sede diferente. Vira um negócio que passa a ter um pouco mais de glamour ali, né? Passa a ter um pouco mais de ansiedade, de expectativa por aquele torneio. E daí pode-se eventualmente tornar o Mundial de Clubes economicamente relevante, a ponto de os clubes europeus quererem ganhar, se não for pelo título de campeão mundial, que seja pelo dinheiro que eles vão ganhar com esse torneio, que é um dinheiro que o Mundial de Clubes hoje ainda não dá.
Mas é isso, então eu acho que o Mundial de Clubes é um torneio com potencial. Eu não gosto da ideia de a cada 4 anos, mas tem suas vantagens. E uma delas é justamente permitir esse aumento econômico dele, um aproveitamento diferente do potencial econômico dele, e a cada 4 anos, de uma edição para outra, é capaz a gente ter uma evolução mais acentuada de alguns times, de algumas regiões. Claro que numa eventual edição de 2021 e numa edição de 2025, a Europa continuaria dominante, mas quem garante que na de 2029, algum time dos Estados Unidos, da China, ou mesmo do Brasil, se a coisa se organizar um pouco mais aqui, não tem o potencial econômico para encher o saco, chegando numa semifinal, eliminar um time europeu forte ali no meio do caminho, é uma coisa que hoje não parece factível, mas a história não acabou, a história no mundo não acabou, a história do futebol também não acabou, ela vai se desenvolvendo, e achar que os Estados Unidos e que a China não tem condição, talvez não cheguem, mas condição eles têm de chegar a um patamar ali de concorrer com os clubes europeus, tá? Mas é isso, então, um abraço pessoal, lembrando que neste domingo, 9 da noite, eu estou nos comentários do Campeonato Mexicano, Santos Laguna e Necaxa. Santos Laguna é um semifinalista da Copa da Liga dos Campeões da CONCACAF, então pode ser que ele vá para o próximo Mundial de Clubes, está ali na disputa, né? Então quem tiver interesse. E o Necaxa é o time da CONCACAF que teve a melhor campanha na história do Mundial de Clubes. No Mundial de Clubes de 2000 aqui no Brasil, o Necaxa foi terceiro colocado, ficou na frente do Manchester United na fase de grupos e venceu o Real Madrid nos pênaltis na disputa de terceiro lugar. Então o Necaxa do Aguinaga, do Montesinos, fez uma grande campanha. O Necaxa não é um time dos mais fortes aí no cenário mexicano, mas teve aquele grande momento. O Necaxa que era o time de coração do Seu Madruga, né, e do Ramon Valdez, o ator que faz o Seu Madruga, e o personagem Seu Madruga eram torcedores do Necaxa. Mas é isso então, um abraço pessoal e até mais.